Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Eu quero ler com você o versículo de número 4. Filipenses 4, versículo de número 4. Filipenses 4, a palavra diz: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam ou não andem ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Repitam assim comigo: alegrem-se sempre. Mais uma vez, vamos aumentar essa força, irmão. Alegrem-se sempre no Senhor. Repete assim. Repito, alegrem-se. O Senhor tratou essa mensagem no meu coração, só que enquanto eu estava meditando nessa palavra, enquanto eu estava meditando e seguindo por uma linha diferente na interpretação deste texto, Deus, Ele me levou a observar neste texto algo que muitas vezes passa batido, às vezes acaba passando despercebido por nós. Quando você para olhar e analisar o contexto deste texto que o apóstolo Paulo ele escreve, você vai perceber comigo durante essa mensagem que isso aqui é loucura. Que isso aqui que Paulo ele fala não é algo natural. Não é algo comum para nós seres humanos. Paulo ele diz para primeiro nos alegrarmos no Senhor. Depois ele diz para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem e agradeçam a Deus. E sabe onde foi que Paulo ele escreveu este texto? Onde foi quando Paulo escreveu essa carta? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Sabe onde foi que Paulo escreveu este texto, essa carta? Paulo escreveu quando ele estava preso. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. E aqui, quando ele, dentro da prisão, ele dirige esse texto: meus irmãos, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. E me chama a atenção que, primeiro, Paulo, ele fala para nós, primeiro, nos alegrarmos do Senhor. E depois, então, nós combatemos a ansiedade, combatemos a preocupação. Primeiro, Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor. Depois ele vem e diz, não andem ansiosos ou não vivam preocupados com coisa alguma. Porque a ordem natural das coisas, a ordem mais lógica, a situação mais lógica que seria, primeiro nós nos livrarmos da ansiedade, primeiro nós nos livrarmos da preocupação, para depois então nos sentirmos alegres. Porque como é possível, pastor Vicente,
uma pessoa ansiosa se sentir alegre? Como é possível uma pessoa preocupada com o futuro, com a vida, com o amanhã se sentir alegre? Só que apóstolo Paulo primeiro ele fala, antes de qualquer coisa, antes de não andar ansioso, primeiro, alegrem-se sempre no Senhor. Apóstolo Paulo ele traz aqui algo que é totalmente contra a ordem natural, algo que é totalmente contra a lógica. E essa ordem que aqui apóstolo Paulo fala, não é por acaso, ela é uma ordem, ele constrói uma sequência intencional para nós aqui neste texto. Porque apóstolo Paulo, ele revela aqui um princípio espiritual muito importante, que a alegria em Deus, ela vem antes do combate à ansiedade e à preocupação, e não depois. Porque todo ser humano sempre vai pensar, primeiro eu preciso ser livre da ansiedade, primeiro eu preciso ser livre da preocupação, para depois então eu me sentir ou ter espaço para alegria na minha vida. Só que Paulo ele traz esse princípio muito importante. Primeiro você se alegra em Deus, e não depois. Mas por que Paulo ele traz esse princípio? Porque normalmente a ansiedade, a ansiedade, a preocupação, elas nascem do foco no futuro. Elas nascem da sensação de muitas vezes que você não tem controle sobre nada na sua vida. E principalmente do medo do que pode acontecer no seu amanhã. Só que Paulo, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está redirecionando e reposicionando o foco do nosso coração. E até o tema dessa mensagem, o tema que eu trago para essa mensagem é reposicionando o foco do nosso coração. Paulo, quando ele diz isso, primeiro, alegrem-se no Senhor, alegrem-se nele. Paulo, ele está reposicionando o foco do nosso coração do problema para Deus. Paulo ele está reposicionando o foco do nosso coração da incerteza da vida para quem é constante. Paulo ele está reposicionando o foco do nosso coração das circunstâncias para a presença de Deus. Porque a ordem natural do ser humano é se alegrar mediante as circunstâncias, é se alegrar mediante as situações da vida. Se alguma coisa boa acontece para mim, então eu me alegro, mas se hoje o cenário da minha vida não está favorável, então eu não tenho motivos para me sentir ou estar alegre. Só que Paulo ele reposiciona, ele muda, ele redireciona o foco do nosso coração, das circunstâncias da vida, dos problemas da vida, dos cenários de guerra da vida, para a presença de Deus. Ele está mudando, trazendo para nós um alerta, o seu apoio emocional, o seu apoio sentimental, não deve estar nas coisas, nas circunstâncias. A sua alegria, o seu sustento, o seu apoio deve estar sempre em Deus. Alegrem-se sempre em Deus. Irmão, você precisa entender que a alegria, ela não é uma consequência da ausência de problemas em nossas vidas, mas ela é uma decisão de um posicionamento em Deus. Essa alegria que Paulo ensina para nós não é uma alegria que significa a consequência da ausência de problemas. Não tenho problema, então eu sou alegre. Não tenho problemas, então eu consigo me sentir alegre. Não é essa alegria. A alegria que Paulo está nos confrontando aqui é uma decisão de posicionamento em Deus. Paulo, ele não começa dizendo, pare de se preocupar. Paulo, ele não começa dizendo, pare de andar ansioso. Ao contrário, primeiro, ele reposiciona o seu coração.
Ao contrário disso, primeiro, ele redireciona o foco do seu coração. Porque, irmão, não adianta tentar não ficar ansioso se você não mudar o foco e a direção do seu coração. Não adianta você lutar e tentar combater a ansiedade, a preocupação que existe dentro de você, se você não mudar o foco e a direção do seu coração, porque todas as vezes que você lutar contra a ansiedade, que você lutar contra a preocupação, você vai se sentir frustrado, porque quanto você mais lutar, mais preocupado e ansioso você vai se sentir. Porque quanto mais você tentar não pensar, quanto mais você tentar não deixar a sua cabeça ser levada pelos pensamentos, quando você parar para perceber, mais ansioso você vai estar. Tentar controlar a sua mente na base da força, isso vai te cansar. Mas é por isso que Paulo, ele inverte a ordem das coisas. Paulo, aqui ele mostra que quando nós reposicionamos o nosso coração, ao invés de primeiro combater a ansiedade, você começa primeiro com um posicionamento diante de Deus: alegrai-vos no Senhor. E quando nós nos alegramos no Senhor, a nossa perspectiva perante a vida, ela muda. Porque, irmão, o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente é estabilizado. E naturalmente, a ansiedade, ela perde terreno dentro de nós. A ansiedade, ela perde força dentro de nós. Paulo, ele está, em outras palavras, ele está ensinando para nós algo muito realista. Nós não vencemos a ansiedade, nós não vencemos a preocupação lutando diretamente contra ela. Mas nós vencemos quando primeiro nós reposicionamos o centro da nossa atenção, do nosso coração. Quando nós mudamos o nosso foco, quando nós mudamos a nossa direção. E Paulo, ele não está falando de teoria, e isso muda completamente o cenário das coisas. Porque Paulo, ele está dizendo sobre algo que ele está vivendo. Paulo, ele não está falando, não está trazendo apenas uma teoria, porque ele está vivendo essa pressão real. Paulo estava preso, Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava sendo humilhado, Paulo estava sendo ali açoitado. Paulo, ele estava sendo humilhado e vivendo com a incerteza do amanhã. Só que mesmo assim, Paulo começa: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrem-se nele. Porque a alegria que Paulo ensina não é alegria nas circunstâncias, é uma alegria em Deus, pastor Leone. A alegria que Paulo ensina não é a alegria nas coisas que te acontecem ou não acontecem, é a alegria em Deus, alegria em quem Deus é, e isso torna a alegria algo constante. É por isso que Paulo, ele fala: alegrem-se sempre. Não me alegro quando der, não me alegro quando for favorável, não estou bem, não estou legal, não estou alegre. Não é. A alegria que Paulo ensina não é uma alegria mediante a condições, é uma alegria contínua, é uma alegria constante. Alegrem-se sempre, porque a sua alegria não é mediante as circunstâncias, ela não está apoiada no que te acontece, a sua alegria está apoiada em Deus, porque é sobre quem Deus é. E essa alegria, quando nós nos apoiamos a nossa alegria em Deus, ela se torna uma alegria independente, porque ela não depende das circunstâncias. Ela se torna uma alegria espiritual e não uma alegria emocional, porque a alegria emocional, ela está totalmente ligada e atrelada às suas emoções. E uma coisa que nós temos que entender sempre é que as emoções, os sentimentos de um ser humano são totalmente instáveis. Um dia você pode estar muito bem, no dia seguinte você pode não estar. No dia seguinte as suas emoções podem estar muito bem, no dia seguinte pode não estar mais.
É por isso que essa alegria que Paulo ele ensina não é apenas uma alegria contínua, uma alegria independente, mas é uma alegria espiritual. E aqui entra um ponto muito importante, porque essa alegria que Paulo ensina não é uma emoção momentânea, ela é uma escolha contínua. Essa alegria ela é sobre uma disciplina espiritual e não sobre uma reação emocional que nós temos mediante as circunstâncias. Irmão, Paulo ele não diz para você se sentir alegre. Paulo ele diz: alegrai-vos sempre. Isso confronta completamente a realidade de quando nós dizemos: hoje não estou bem, hoje não estou com vontade, hoje eu não estou motivado, hoje eu não estou disposto. Essa realidade que Paulo traz, ela confronta diretamente a nossa realidade, porque aqui nós não devemos viver pelo que sentimos. Essa alegria é sobre decidir as coisas em Deus. A ansiedade, ela começa na mente. A ansiedade, ela não começa na mente, mas ela começa no lugar onde o seu coração ele está posicionado. É por isso que aqui neste texto, Deus ele ensina para nós que antes de tratar os pensamentos, Ele trata a direção deles. Antes de tratar o que você está sentindo, Ele trata a raiz. Aonde está o foco? Aonde está o apoio? Aonde está a sua direção? O problema não é você pensar demais, o problema é você estar com o seu coração no lugar errado. E o nosso coração, o coração do ser humano, ele sempre tem um centro, um lugar de governo. E o perigo é tudo que não for Deus e ocupar o centro dos nossos corações, acaba se tornando fonte de ansiedade. Se o centro do seu coração é ser aprovado pelas pessoas, então você vai sempre viver com medo da rejeição. Se o centro do seu coração é o seu futuro, então você vai viver sempre com medo de fracassar. Se o centro do seu coração é um relacionamento, então você vai sempre viver com medo de ficar sozinho, onde muitas pessoas desenvolvem a dependência emocional. Se o seu centro é controlar a sua própria vida, controlar o seu próprio caminho, então você sempre vai viver com aquela tensão constante das coisas não darem certo para você. Paulo ele não combate a ansiedade direto, primeiro ele muda o centro, primeiro ele reposiciona os nossos corações, porque nós não vencemos a ansiedade tentando controlá-la. Você vence mudando quem governa o seu coração, reposicionando o seu coração, porque a ansiedade ela não é a raiz, a ansiedade ela é o sintoma, e é um sintoma de que o seu coração, a sua vida está na direção errada. Se alegrar no Senhor não é você tirar a ansiedade primeiro. Se alegrar no Senhor, na verdade, é sobre você mudar o lugar onde o seu coração está apoiado. Por isso que Paulo ele é muito enfático aqui neste texto. Alegrai-vos sempre em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor deve ser o seu apoio, o Senhor deve ser o seu sustento. E a pergunta que eu faço aqui para vocês hoje, a pergunta que fica é: onde está o seu coração? Em que o seu coração está apoiado? O que ocupa o centro do seu coração? O que é que você tem tanto medo de perder? Porque, irmão, dependendo das respostas dessas perguntas, elas vão revelar o posicionamento do seu coração. As respostas para essas perguntas revelam aonde seu coração está apoiado. Qual é a posição do seu coração? Qual é a direção da sua vida? E hoje Deus nos trouxe aqui, hoje Deus está trazendo essa palavra, porque hoje não é sobre sentir, hoje é um confronto que Deus está trazendo para nós sobre reposicionar tudo.
Hoje Deus está olhando para você nessa noite, dizendo para você aqui, está na hora de você mudar tudo, está na hora de você reposicionar tudo na sua vida. Você pode observar que na mesma frase, Paulo, ele faz questão de repetir para se alegrar. Versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E aqui Paulo, ele não repetiu por acaso. Isso aqui que Paulo traz é uma ênfase espiritual. Na Bíblia, a repetição, toda vez que você observa um texto na Bíblia, e esse texto, ele traz alguma repetição no versículo, não é por acaso, é algo completamente intencional. A cultura hebraica, ela usa a repetição para destacar importância, para gerar impacto, para fixar na mente e no coração. É como se na Bíblia, quando você observa a repetição, como Paulo fez, é como se a Bíblia, quando ela traz essa repetição, é como se ela estivesse colocando em negrito, colocando em maiúsculo, para você entender com muita clareza. Sabe quando você está numa conversa muito séria com alguém, e às vezes essa pessoa não está entendendo o que você quer dizer, você vai e coloca em letra maiúscula para ela entender? Às vezes eu vou mandar umas mensagens, pastor, no grupo da equipe do Geração, e algumas coisas eu coloco em negrito, para prestar bem atenção no que eu estou querendo dizer, porque aquela parte que está em negrito é muito importante. E aqui, quando a Bíblia ela traz para nós essa repetição, a Bíblia está dizendo para você: preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você precisa fixar isso no seu coração, essa mensagem. Você precisa colocar isso na sua mente. Preste atenção. E quando Paulo ele olha para aquelas pessoas, através dessa carta, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Eu repito, preste atenção, porque isso aqui é o principal que vocês precisam entender. Mediante a qualquer situação, alegrem-se sempre no Senhor. E vamos ser honestos, irmãos. Vamos ser honestos com nós mesmos. Se alegrar sempre, como Paulo diz, não é natural. Se alegrar sempre não é natural. Ainda mais no contexto que o próprio apóstolo Paulo estava vivendo, preso, perseguido, humilhado. Mas aqui a repetição que Paulo ele está trazendo estava funcionando assim: olha, eu sei que nessa circunstância, isso que eu estou pedindo para vocês parece impossível, e é por isso que eu estou insistindo para vocês. Por mais impossível que pareça ser, eu estou insistindo, eu repito, alegrem-se sempre no Senhor, porque a tendência do ser humano é sempre focar no problema, reclamar, se preocupar. E quando nós ouvimos essa frase, se alegre sempre, lembra daquela situação que você viveu, que foi uma situação completamente complicada para você, uma situação que muitas vezes devastadora para você, alguém chega e diz para você: se alegra. Alguém chega e diz para você: se alegre sempre. Se alegre sempre no Senhor. Automaticamente nós dizemos ou repetimos para nós mesmos dentro da nossa mente: você não entende a minha situação, como que você vai pedir para eu me alegrar? E aí apóstolo Paulo ele repete: se alegre no Senhor. Isso aqui gera um confronto espiritual para nós, porque isso aqui que Paulo está trazendo, alegre-se sempre no Senhor, é a base espiritual da nossa vida com Deus, porque sem isso a ansiedade domina, a fé enfraquece e tudo começa a desmoronar ao nosso redor. Paulo praticamente ele está dizendo: se você não fizer isso, se você não reposicionar tudo, se você não mudar a direção do seu coração, se você não mudar a direção dos seus pensamentos, o que vem depois, o que você tentar fazer depois, os combates que vier depois, não vai funcionar. A repetição, ela é algo muito complexo, mas ela é algo muito valioso, porque a repetição ela não é apenas uma ênfase,
A repetição, ela é formação, ela é treinamento. E Paulo, ele está ensinando a lembrar constantemente, a internalizar, a transformar isso em hábito. A repetição nos leva ao hábito. A repetição nos leva ao costume, a nos familiarizarmos, à rotina. E Paulo, quando ele fala, alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, se alegre. É como se Paulo está dizendo, fale isso para você mesmo, até que isso se torne uma verdade dentro de você. Porque isso é a repetição, é o treinamento, é a internalização, é transformar em hábito. E Paulo, ele repete, porque ele sabe que a tendência humana, principalmente dependendo do momento das nossas vidas, é ignorar completamente isso. Como que eu vou me alegrar com o que está acontecendo dentro da minha casa? Como que eu vou me alegrar se os meus pais estão se divorciando? Como que eu vou me alegrar se está faltando comida na minha mesa? Como que eu vou me alegrar se eu estou desempregado, eu fui mandado embora? Como que eu vou me alegrar se a minha vida está um caos? Eu estou sozinho, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Como eu vou me alegrar? A tendência do ser humano é ignorar completamente isso. Por isso que Paulo, ele repete, porque a alegria em Deus não é natural, é uma alegria que é construída. É aqui que entra a repetição. A repetição é um treinamento, é uma formação, aonde ela se torna um hábito, ela se torna uma verdade dentro de você. Por diversas vezes você pode observar ensinamentos de Cristo na palavra, e Jesus usou a seguinte expressão: em verdade eu vos digo. Em vários textos da Bíblia, em situações cruciais, quando você vê Deus chamando alguém de forma repetida, como ele chamou Abraão, Abraão, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. Quando você enxerga a repetição na Bíblia, isso revela a urgência, revela a importância, revela um momento decisivo na vida daquelas pessoas. E Paulo aqui, ele usa esse mesmo princípio bíblico. Ele traz ênfase, mas ele também traz uma importância espiritual. E na Bíblia, repetir é você formar, é você construir. Por isso que Deus mandava ensinar constantemente, falar ao deitar e falar ao levantar, trazer a memória. Porque o nosso coração, a nossa mente, é moldado pela repetição. A ansiedade, medo, a insegurança, tudo isso cresce quando esquecemos essas verdades espirituais, quando nós direcionamos o nosso coração para o lugar errado. A psicologia, ela diz que a repetição, ela molda o pensamento, a emoção, o comportamento. A psicologia, ela traz para nós que a repetição não é somente para você se lembrar, é você programar o seu cérebro para isso. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Quanto mais você repete o pensamento, mais forte ele fica dentro de você e mais automático ele se torna. Você quer um exemplo? Pensar de forma constante na sua vida vai dar errado, não vai dar certo. Isso aumenta a ansiedade dentro do seu coração. Quando você diz para si mesmo: eu estou destinado a ficar sozinho, eu não sou amado, eu não sou amado pela minha família, eu não sou amado pelas pessoas, eu sou rejeitado, a minha vida é um desastre, a minha vida é um caos, eu sou fracassado. Quando você começa a repetir dentro de você, para si mesmo, essas palavras, isso começa a se tornar aonde você está moldando o seu pensamento, as suas emoções e os seus comportamentos para aquilo que você repete. Mas quando você declara para você mesmo: Deus está no controle de tudo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você começa a dizer essas verdades de Deus, essas verdades espirituais, para você mesmo, você repete para você mesmo, você está programando o seu cérebro, você está programando o seu comportamento, as suas emoções, você está programando os seus pensamentos, que Deus está no controle de tudo. É por isso que esse é o segredo que Paulo traz: alegrem-se sempre em Deus. Mas como eu vou me alegrar sempre em Deus, se a situação está completamente devastadora para mim? Mas é onde entra a repetição. Deus está no controle de tudo, vai dar certo, Deus cuida de mim, Deus cuida do meu futuro, o meu amanhã está guardado nas mãos dEle, a minha casa, a minha família pertence a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você começa a repetir isso para você mesmo, e então você começa a encontrar a alegria para sempre. Porque a alegria que Paulo diz, essa alegria repetida, essa repetição, você constrói. É por isso que a alegria em Deus, ela não é uma alegria emocional, é uma alegria que constrói, uma alegria espiritual. Irmão, o nosso cérebro, ele aprende por repetição, ele não aprende por uma intensidade momentânea ou por um momento. O nosso cérebro, ele aprende por aquilo que nós fazemos todos os dias, e não por aquilo que nós fazemos de vez em quando. Você vai programar a sua vida para ser uma vida de oração, quando você começar a ter a prática de oração todos os dias. A repetição. Enquanto você não programar o seu cérebro, você não programar o seu comportamento para entender que a sua vida precisa de oração, você sempre vai viver entendendo que a oração é só de vez em quando. Enquanto você não programar o seu cérebro, repetir, que a Bíblia deve fazer parte da sua vida, enquanto você não fazer o seu cérebro mudar esse comportamento, então a Bíblia vai ser só algo ocasional para você. Porque o nosso cérebro aprende por repetição e não por aquilo que nós fazemos de vez em quando. Não adianta, irmão, você dizer que confia em Deus quando convém, porque isso tem que acontecer todos os dias. Segundo a psicologia, a repetição, ela organiza o pensamento, ela reduz o caos mental e traz previsibilidade. Automaticamente a nossa mente repete, porém a tendência da mente do ser humano é repetir pensamentos ruins. Pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, vai dar errado, ninguém se importa. Onde você começa a trazer e fixar aqueles pensamentos dentro da sua mente. A ansiedade, ela é uma repetição descontrolada de pensamentos negativos. E a psicologia não tenta parar os pensamentos. Ao contrário disso, a psicologia ensina a substituir padrões mentais, e é exatamente o que Paulo ensina. Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. A psicologia não tenta parar os pensamentos, ao contrário, ela ensina a substituir os padrões mentais. Paulo, milhares de anos atrás, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos com coisa alguma, em vez disso, substitua, troque esse padrão, troque esse estado de vida, e entregue tudo a Deus, porque aquilo que você mais repete, é o que mais você acredita sobre si mesmo, e aquilo que você mais acredita, define como você vive. Vou repetir para você mais uma vez, aquilo que você mais repete,
é o que você mais acredita sobre você mesmo. E aquilo que você mais acredita sobre você mesmo define como você vai viver. E é por isso que Paulo alerta, é por isso que Paulo confronta, sobre reposicionar o nosso coração, sobre em que a nossa vida ela está apoiada. Paulo ele diz, fala, alegrem-se sempre, todos os dias, não é mediante as circunstâncias, não é mediante as situações, alegrem-se sempre. Você precisa programar o seu cérebro, treinar o seu cérebro, repetir para ele entender que independente do que você está vivendo, independente do momento que você está passando, o seu apoio está em Deus e a alegria do Senhor é a sua força. Repita assim comigo com as suas mãos levantadas. Eu quero que você coloque ar nesse pulmão. Você vai repetir para o inferno ouvir e para a sua mente ouvir: a alegria do Senhor é a minha força. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a minha força. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a minha força. Irmão, quanto mais você repetir para você mesmo que o Senhor está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus está cuidando de tudo, mais o seu cérebro vai se tornar familiar com essa ideia. Irmão, eu estou trazendo para você aqui sobre o que a psicologia diz sobre isso, sobre a repetição. Só que é algo que Paulo já trouxe, há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, Paulo já sabia disso. A alegria do Senhor, ela é construída na escolha que nós fazemos todos os dias de nos alegrarmos sempre em Deus, de nos alegrarmos sempre nele, de nos alegrarmos sempre no Senhor. Repetição. E aqui eu estou encerrando essa mensagem. No original do grego, onde Paulo fala, não andem ansiosos, não vivam preocupados com coisa alguma, a expressão não andar, não é apenas sobre você não sentir a ansiedade, mas é sobre você viver constantemente nela. O verbo andar é sobre uma ação contínua, uma repetição. Então quando nós falamos sobre andar ansioso, é um modo de viver, um hábito contínuo, e então a ansiedade ela se torna parte da sua vida. E aqui o que Paulo diz sobre nunca se sentir ansioso, não é sobre fazer, o que Paulo está dizendo é sobre não fazer da ansiedade o nosso caminho diário. Não andeis ansiosos, não faça da ansiedade o seu caminho diário, um hábito, uma ação repetitiva. E aqui Paulo ele ensina que em alguns momentos você pode até se sentir ansioso, mas não viva ansioso. Em alguns momentos você pode se sentir preocupado, mas não viva na preocupação. Não faça da ansiedade o seu caminho. Não faça da ansiedade a sua vida. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A sua alegria não deve estar nas coisas, não deve estar nas pessoas, não deve estar nas circunstâncias. A sua alegria deve estar sempre em Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? A ansiedade, ela revela onde a nossa confiança está, onde nós estamos apoiados. Porque a ansiedade não é sobre fraqueza, é sobre desalinhamento e falta de confiança. A ansiedade, ela fala com você, ela desorienta os seus pensamentos, ela dificulta as suas decisões e principalmente ela enfraquece a sua fé. E é por isso que Paulo ele ensina: saia do caminho da ansiedade e entre no caminho da oração, do governo de Deus, do apoio em Deus. Reposicionem a sua direção. A partir do momento que você reposicionar tudo e entregar a Ele,
Paulo ele traz uma coisa muito importante aqui. A partir do momento que você decidir e construir a sua alegria em Deus, que você entender que a alegria ela deve ser um hábito na sua vida, não deve ser momentânea, a sua alegria não deve ser sobre reação emocional, mas ela deve ser um hábito, uma repetição, um comportamento da sua vida, algo que você constrói como base na sua vida com Deus. Quando você reposiciona tudo, reposiciona o seu coração, reposiciona a direção dos seus pensamentos, quando então você decide entregar tudo a Deus, Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, ela já diz por si mesmo o que é uma paz que foge da compreensão humana, é uma paz que foge do entendimento, é uma paz que não é possível nós explicarmos, é uma paz que não é possível nós, então, entendemos de fato o que é essa paz. Você quer um exemplo muito claro do que é essa paz? Jesus, quando ele estava com os discípulos no barco, a palavra diz para mim e para você que quando os discípulos estavam no barco, uma tempestade muito forte, um vento muito forte veio contra aquele barco. Os discípulos estavam tentando a todo custo manter o barco de pé, lutar contra aquela tempestade, mas a palavra diz que o barco começou a afundar, então os discípulos se desesperaram. Aonde eles chegaram para Jesus: mestre, mestre, isso não te perturbas, não mexe com você o fato do barco estar quase afundando e o Senhor está dormindo? A palavra diz para mim e para você que enquanto a tempestade estava contra aquele barco, Jesus dormia no meio da tempestade. Isso é paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, quando você vive e experimenta dessa paz, você consegue encontrar descanso no meio da tempestade. Você consegue encontrar descanso em meio às guerras. Você consegue encontrar descanso em meio às incertezas da vida. Você consegue encontrar descanso em meio ao caos. Você consegue encontrar descanso em meio ao lar cheio de brigas, de desavenças, a uma família que é tudo complicada. Quando você vive essa paz que excede todo entendimento, você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e então descansar, porque os pensamentos, a ansiedade, a preocupação, elas não dominam, elas não tomam conta do seu coração. Isso é a paz que excede todo entendimento. Ela não é uma paz emocional, ela é uma paz espiritual, é uma autoridade sobre nossas emoções, sentimentos, pensamentos, ela é um governo interno. Irmão, e a palavra diz, garante, que a nossa mente e o nosso coração estarão guardados por essa paz. E quando você pega essa palavra do original, do grego, guardará, essa palavra guardar é uma palavra militar. É uma palavra que como se Paulo ele estivesse dizendo, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela não vai apenas guardar a minha paz, a paz que eu vos dou, a paz de Cristo, ela vai vigiar os seus pensamentos, ela vai bloquear a ansiedade humana invasiva de invadir os seus pensamentos. Essa paz, ela blinda, ela protege os seus pensamentos. Quando você vive dessa paz que excede todo entendimento, pensamentos ruins são barrados na sua mente. As crises internas são controladas por essa paz. Confusões internas são neutralizadas, porque no meio do caos, no meio da pressão da vida, você não vai perder a sua mente, você não vai perder os seus pensamentos, porque a sua mente e o seu coração estão guardados em Cristo Jesus. Você consegue sentir, você consegue entender o poder dessa verdade? A sua mente, o seu coração estarão guardados em Cristo. Jesus está dizendo para você nessa noite, você consegue entender o poder dessa verdade? Não é uma teoria, não é uma simples frase. A minha paz vai blindar os seus pensamentos. A minha paz vai neutralizar a ansiedade invasiva, as preocupações, o medo, a insegurança.
Irmão, você já olhou aquelas pessoas que às vezes estão passando por os maiores problemas da vida e mesmo assim estão sorrindo? Já consigo olhar para aquela pessoa, para aquele irmão, e eles estão sempre sorrindo, parece que tudo está bem mesmo quando tudo está desmoronando? Quantas vezes, quando nós passamos, pastor Leone, por momentos desafiadores, alguns anos atrás aqui na igreja, eu ouvi muitas vezes as pessoas perguntando para os meus pais: como vocês conseguem continuar desse jeito? Como que vocês conseguem continuar sorrindo? Como que parece que tudo está desmoronando e tudo parece ser tão bem? Paz que excede todo entendimento. Como você consegue continuar sorrindo, se alegrando, mesmo quando as coisas estão tão desfavoráveis para você? A paz que excede todo entendimento guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Quando nós experimentamos essa paz, irmão, entenda uma coisa: quando nós experimentamos e vivemos a paz que excede todo entendimento, Deus não está dizendo que a sua vida vai ser só paz. Deus não está dizendo que a sua vida vai estar blindada contra os problemas, que os desafios não vão vir, que as guerras não vão vir, que as adversidades, os desafios não vão vir para você. Deus não está dizendo isso. Não é sobre uma paz externa, é sobre uma paz interna. Os problemas vão continuar acontecendo, os desafios vão continuar acontecendo, as guerras vão continuar acontecendo, as tempestades vão continuar acontecendo, a humilhação, a perseguição, as pessoas falando contra você, vão continuar acontecendo. Mas essa paz que excede todo entendimento, ela não te protege do que acontece do lado de fora, mas ela protege a sua mente e o seu coração de que as coisas que acontecem do lado de fora entrem para o lado de dentro. Essa paz que excede todo entendimento, ela não garante dias de paz, mas ela garante que você vai encontrar paz todos os dias. Irmão, muitas vezes você está preocupado, ansioso com o futuro, preocupado e com medo do que será o seu amanhã, preso em pensamentos repetitivos, e aqui Deus está dizendo para você que você não foi chamado para viver pressionado, você não foi chamado para viver preocupado, você foi chamado para viver guardado. Porque, irmão, não tem sensação pior do que muitas vezes você está cansado, exausto fisicamente, você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, muitas vezes não conseguir pegar no sono porque os pensamentos repetitivos estão bombardeando a sua mente, você acordar no dia seguinte e parece que não dormiu, que não descansou, você dorme e acorda cansado, porque os pensamentos estão consumindo, a ansiedade, a preocupação está consumindo, e Deus está dizendo para você aqui nessa noite, você não foi chamado para viver pressionado, preocupado, você foi chamado para viver guardado. Mais uma vez, a paz de Cristo, ela não impede a guerra ao nosso redor, mas ela impede a guerra dentro de você. O alvo da ansiedade é exatamente o que Paulo diz, o coração e a mente, porque o coração é as nossas emoções e a mente são os nossos pensamentos, porque, irmão, nós temos conservados em paz, guardados por essa paz, não é uma garantia da ausência de problemas, mas é a garantia de Deus, que nós vamos encontrar paz em meio aos problemas. Se coloque de pé.